privacidade e intimidade na era digital. Mas antes disso, eu peço que fiquemos um minuto em pé em homenagem ao nosso antigo professor, grande processualista, Zé Carlos Barbosa Moreira, que perdemos na semana passada. Esse nosso tema é importante porque nós estamos vivendo duas revoluções, todas no mesmo momento histórico. Então, com referência à era digital, há 20 anos, 20 e poucos anos, não existia internet. Em 1982, a gente usava para fazer eleição os computadores do Serpro, e só os mais antiguinhos se recordam a confusão que deu por causa da Proconsult. Em 1996, né, as nossas eleições passaram a ser urna eletrônica. Antigamente, acho que sou eu que sou dessa época, a gente assinava a revista trimestral de jurisprudência, toda vez que, como advogado, tinha que entrar com uma ação, tinha uma parede imensa daquela revistinha branca, só ela que lembra. Aí a gente ficava olhando, procurando o tema. Hoje eu conto isso, ninguém acredita, né? Porque quando eu quero saber agora de jurisprudência, mole, tranquilo, coloca no Google, que fala sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, em qualquer língua, praticamente. E aí? Isso foi há 20 anos que tudo isso começou. E entramos na era digital forçados, porque mudou completamente o nosso relacionamento. Antigamente, tinha até telefone de mesa nas casas. Agora eu descobri que ninguém tem telefone de mesa nas casas, salvo aquele que recebe gratuitamente, né? Porque contratou Wi-Fi, não sei o quê, não sei o quê. Antigamente tinha fax, né? Eu sei disso porque tinha música do Roberto Carlos falando a respeito de fax. Ninguém mais fala a respeito de fax. Todo mundo hoje tem uma comunicação extremamente rápida e isso vai influenciar a postura da pessoa no mundo. E aí eu fico pensando, esse é o tema que o doutor Walter, a doutora Romana vão falar, é privacidade e intimidade. Como é que fica esses conceitos? Porque eu fui criado de acordo com a cabeça do século XX. E como é que fica a Constituição? Já é um texto antigo, de 1988. O Código Civil de 2002 já está velho, porque ele não fala em contratos eletrônicos que a gente julga contrato eletrônico o tempo todo. Não tem uma mísera disposição que me ajudasse. E aí, como é que funciona esta revolução da era digital com referência à vida diária das pessoas? Quando Gutenberg inventou a imprensa, há 500 anos, foi um grande sucesso, mas absolutamente não significou grande coisa, porque pouca gente sabia ler e escrever. Hoje, não só quase todo mundo sabe ler e escrever, mesmo aqueles que são analfabetos, estão vendo aí no WhatsApp, no Facebook, tem meios de comunicação independentemente disso. E tudo é rápido. Pedem de nós decisões absolutamente urgentes. Antigamente o advogado queria falar com o juiz. Faço questão de procurar para falar com o juiz. Agora ele fala, até de madrugada, porque pode entrar com a petição em qualquer momento. E nós temos que despachar, nós temos que agir, nós temos que atuar.
Né? Não podemos, eu espero 10 dias. Se eu esperar 10 dias para decidir qualquer coisa, eu já morri afogado em todas as outras que se seguiram. Né? E como é que funciona isso? Agora que vai ter o ano que vem, já no Brasil, se Deus quiser, né, o 5G. O seu celular é 4G, né? Aparece lá em cima, se você pagar o suficiente. Agora, o ano que vem vai entrar o 5G, né? Que você vai fazer o download de um filme de 2 horas em 10 segundos. Os advogados reclamam da justiça que nós, aqui no meu estado, não implantamos audiência online. É um absurdo. Eu sou desembargador da 6ª Câmara, vou julgar uma ação de despejo de Itapiruna. Se botar o advogado para vir de Itapiruna para cá, para julgar esse troço, é melhor pagar o aluguel. Não é? Tá certo que isso é mais barato, isso é mais prático, mais rápido. Esta é uma revolução. Graças a Deus, os dois que aqui estão vão responder a todas as nossas perguntas, inclusive porque ela é juíza, ele é professor de todos os cursos que eu conheço. Ele acabou de chegar do Maranhão, tá certo? Da semana passada estava não sei aonde, então ele é, né, deve ser teletransportado. É isso? Você é que já criaram esse sistema, não. Muito bem. E a outra revolução terrível que nós estamos vivendo é uma revolução liberal, do individualismo, do reconhecimento de direitos. O nosso país está vivendo uma crise, nós comungamos dessa crise com alguns outros países, mas, em compensação, o nosso país, pela primeira vez, está tendo uma revolução individualista, liberal, igual aquela do século XIX, igual a francesa de 1787, igual a americana, a do Reino Unido, da Inglaterra, na época do Cromwell, na gloriosa Revolução, igual a da Argentina, em 1810, que era uma revolução para reconhecer que as pessoas têm direitos. Quando eu comecei como juiz, alguns dias atrás, as mulheres apanhavam tranquilamente. Hoje não, tem violência doméstica. Não tinha consumidor. Não se falava nisso na década de 80. Não se falava na década de 90, né? Até o direito do eleitor votar e ter um resultado rápido. Quando a gente fazia eleição, você preparava a eleição 2 meses antes, você ficava 2 meses apurando. Hoje, se a gente demorar 2 horas para dar o resultado, tem fraude. Então, as pessoas se sentem como pessoas, indivíduos. Nós não somos mais os escravos da era colonial. Né? Na 200 anos do Rio de Janeiro tinha mais escravos que pessoas livres, na época da proclamação da independência. Então, hoje nós estamos reconhecendo que nós somos pessoas. A nossa classe média, 120, 130 milhões de habitantes, está reclamando que ela está sendo assaltada. Ela está sendo assaltada, ela não tem controle de nada, e está acontecendo isso, e todo mundo reclama. Então, como é que funciona? Funcionam 2 revoluções ao mesmo tempo. Uma revolução da era digital, uma revolução do reconhecimento dos direitos. Roberto Bobb escreveu A Era dos Direitos na década de 80. Né? Ótimo, era uma beleza. Agora, hoje, até as pessoas sem nível intelectual, cultural, têm direito. As pessoas têm direito a professar uma religião, as pessoas têm direito até a torcer pelo Flamengo. Enfim, têm direitos todos pelo simples fato de ser pessoa humana. Então, os temas são muito interessantes. Não vou apresentar formalmente o professor Walter Aranha Capanema. Essa é ótima. Quem quiser saber sobre ele está no Google. Vai lá, Walter Aranha Capanema e tal. Né? Também, se for ler o currículo dele, só nessa área aqui, termina o prazo, o homem lá do vídeo reclama e vai ter que encerrar. Tal. Não vou apresentar a doutora Romanza, que é a nossa produtiva juíza, tem 12 anos de juíza rodando por vários lugares, julgando praticamente tudo, que juiz estadual é uma chatice. Julga tudo.
julga tudo. Você imagina o que aconteceu, o que não aconteceu, acontece com você, tá certo? Eu achava que juiz trabalhista deve ser melhor, juiz federal, o Moro, deve ser um troço mais especializado. Nós não, nós somos generalistas em tudo. E nessa área também. A área da digital. Então, nós combinamos que vão ser meia hora para o Dr. Walter Aranha Capanema, porque ele, na verdade, para falar o que ele sabe, demora 3 dias. Mas, considerando que o vídeo não dá, ele fica com meia hora. E a doutora, depois fala a doutora Romanza, né? Ela pode... pode falar o que ela quiser. Enquanto os dois falam, eu não sei se vocês vão fazer pergunta, mas eu vou. Já trouxe algumas para fazer, tá certo? E depois a gente vamos sabatiná-los, tá certo? A função nossa é essa. Então, com a palavra, o querido professor Walter Aranha Capanema. Excelentíssimo desembargador Najib Slavi Filho, excelentíssima doutora Romanza Neme, senhoras e senhores, bom dia. É um prazer tê-los nesse evento. Quero também saudar a desembargadora Márcia Bodarte, aqui na plateia. Desembargadora, é uma grande honra ter a senhora aqui conosco. Que ela não quer vir sentar aqui à mesa. Se a senhora quiser, vai ser uma honra. Tá bem, tá certo. E o meu objetivo é trazer hoje uma reflexão sobre a privacidade e a intimidade na era da internet. Porque nossa Constituição, quando foi criada, de 88, nós vivíamos numa época de reserva de mercado. Vocês sabiam disso? Quando a Constituição foi criada, o Brasil vivia uma época de reserva de mercado na informática. Então, só havia no Brasil computadores criados no Brasil. Ou seja, nós vivíamos numa época extremamente atrasada, porque quando a gente lia a revista americana, mas parecia outro mundo. Então, a nossa mentalidade na época, até da tecnologia, era muito atrasada. Tanto quando a gente olha a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, ele fala lá de telégrafo. Telégrafo. Quem é que já viu um telégrafo? 3 pessoas, eu 4. Então, é algo... 5, então. 5. Mais alguém? Mais, dou-lhe uma, dou-lhe 2. Então, a gente percebe o quanto é atrasado, quando a Constituição já começou atrasada. E até quando a gente vai estudar a intimidade e a privacidade nos livros de direito constitucional, a gente percebe que é rápido. Quando eu estudei na época da faculdade, não parece, mas faz bastante tempo, o que eu estudei de intimidade e privacidade tinha a ver com direito de vizinhança, aquele espaço do muro, da casa, aquelas coisas. Mas agora, na era digital, é uma outra coisa. Porque, como o desembargador Najib falou muito bem, nós entramos na era digital forçados. O senhor falou isso realmente muito bem. E entrando forçados, eu começo aqui com uma frase do sensacional Mark Zuckerberg, né, que ele fala que a privacidade não é mais uma norma social. A privacidade, por Mark Zuckerberg, está morrendo. Nós não precisamos mais da privacidade porque nós estamos abrindo mão da nossa vida para colocar nossos dados na internet, porque nós sentimos o desejo de compartilhar. Será que a privacidade realmente morreu, como ele fala? Porque a dele não. Ele comprou as casas dos vizinhos, né? Ele está processando os vizinhos porque a casa dele tem um direito de passagem, tem uma servidão de passagem na casa dele, no Havaí. Ele tem uma casa no Havaí. Inclusive tem a foto no Google, né? E ele não quer que as pessoas utilizem a servidão de passagem, por incrível que pareça, para proteger a privacidade dele. Ou seja, para o dono do Facebook, a privacidade tem importância. E mais ainda, né? Ele comprou as 4 casas próximas a dele, nos Estados Unidos mesmo, eu acho que foi em Los Angeles, porque justamente ele queria proteger a privacidade, não queria que as pessoas tirassem foto quando passassem de carro. Então, para o dono do Facebook, é aquela coisa, a privacidade vale para ele. Mas só para piorar mais um pouquinho aqui, a irmã do Zuckerberg, não é nada pessoal com ele, a irmã do Zuckerberg se irrita com foto vazada da internet. Alguém estava num evento, lá na casa do Mark Zuckerberg, tiraram a foto e colocaram na internet. E a irmã ficou irritada. Agora, perguntem se eu tenho a foto. Eu não sei se eu posso mostrar a foto? Não sei se eu vou ser processado, assim, eu queria uma consulta rápida do senhor. Não, aqui é docência, então nós podemos falar o que a gente quiser, tá certo? O senhor permite? O senhor autoriza? Não, doutora Romana, a senhora autoriza? Não, eu acho que a lei permite, a Constituição, se é que ela aplica nesse caso, mas tudo bem. Posso mostrar a foto? Pode. A foto é essa aqui. Mas, meu Deus do céu, é só isso, Walter? É uma família reunida na hora do jantar. Poxa, eu pensei que fosse uma coisa mais quente, né? Uma coisa assim mais, né?
mais emocionante, mas é uma família. Mas se a gente parar a pensar, a gente mudou o nosso paradigma de privacidade. Porque talvez o momento mais íntimo de uma família seja esse. A irmã do Zuckerberg tem até razão. Quer dizer, um dos momentos. E a gente está compartilhando. A gente compartilha o pai no hospital, o ultrassom da criança. A criança nem nasceu. Quer dizer, a parte do corpo mais íntimo, né, o útero materno, já estão compartilhando em 3D no Instagram, curtindo. Nós passamos numa era de querer compartilhar tudo, querer mostrar tudo, e estamos seguindo esse mundo. Mas a família Zuckerberg não gosta. Eu acho que a gente devia pensar um pouco como eles. Eu acho que esse momento, ela tem razão, esse momento íntimo. Quer dizer, talvez seja o único momento que o Mark Zuckerberg, não sei se dá para ver, ele está aqui. Ele está aqui nessa parte aqui. A mãe, todo mundo conversando. Quer dizer, talvez seja o único momento em que eles possam realmente tirar a vestimenta de pai, de filho, de mãe. Todos com o celular na mão. Todos com o celular. Alguém tirou foto, alguém violou o segredo familiar e jogou na internet. Então a gente percebe o seguinte: o Zuckerberg e a família dele sabem o real motivo, o real valor da privacidade. Eu acho que já começa com uma reflexão. Nós também deveríamos ter essa ideia. E com base nisso, eu trouxe para os senhores os desafios da privacidade. A privacidade, eu queria analisar com os senhores sobre 3 aspectos. Um aspecto do consumidor, todos nós somos consumidores. Um aspecto do trabalhador, talvez todos nós tenhamos uma relação empregatícia, trabalhista, ou estatutária. E o último aspecto de como cidadão. Está muito rápido? Não. Em primeiro lugar, o aspecto do consumidor. O consumidor, então, a gente fica apavorado, porque a quantidade de dados que nós fornecemos para as empresas, a gente não tem noção, a gente não tem ideia. E aí, esse é um jornal de Harvard, o Harvard Gazette, e esse senhor com cara de bravo aqui é o Bruce Schneier, ele é um dos maiores especialistas em privacidade do mundo. Ele não é da área jurídica, é da área de tecnologia. E ele falou algo muito interessante. Em relação à privacidade da internet, tenha medo. Tenha medo. Por quê? Ele mostra o seguinte: o Google sabe muito sobre a gente. Ninguém mente para o Google. Você mente quando você escreve para o Google alguma coisa, vai procurar? Você pode mentir para sua esposa, não estou acusando ninguém. Você pode acusar para sua esposa, para o marido, para ti, para o colega. Mas quando você vai procurar no Google, talvez seja o momento mais verdadeiro que você tenha, porque você vai ter um momento ali de intimidade, de querer buscar alguma coisa, e você espera que o Google mantenha esse segredo, seja uma relação mesmo, né? Como se fosse como você tem com o médico, com o pastor, com o padre. Então, eu costumava dizer que o Google sabe mais sobre mim do que minha esposa. Isso é uma coisa muito séria. O Google sabe até mais do que minha esposa. Porque o Google tem memória perfeita. O Google não esquece. Nossas esposas e maridos esquecem, não esquece? Eu espero que sim. Né? Você fez alguma coisa errada, ele vai esquecer um dia, né? Espero que sim. Mas o Google não esquece. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, quando você faz uma procura no Google, essa procura te persegue para sempre. Né? Nas publicidades. Eu comprei um vadimeco uma vez, eu sempre conto a história do vadimeco, já contei para vocês do vadimeco? Fui comprar um vadimeco na loja da Saraiva em 2010. E esse vadimeco me persegue até hoje. Walter, você comprou um vadimeco na Saraiva em 2010. Quer comprar outro? Mas eu já comprei. Não, mas você foi me perseguindo. Então, eu tenho milhões de vadimecos na minha casa por causa disso. Então, o Google não esquece e as empresas não esquecem. Tudo que você coloca vai gerando rastro. Tudo que você coloca acaba sendo armazenado, catalogado e quantificado. E aí, outra coisa que ele fala também, se eu olhasse o seu computador agora, você gostaria que eu visse o seu histórico de procuras no Google? Ou diria muito sobre você? Você deixaria, alguém toparia esse desafio? Olha, posso olhar o seu computador para ver o que você procurou na última semana, ontem? Vocês gostariam? O que é mais apavorante é o seguinte: esse aqui é a tela do meu computador, e aqui está aqui meu rosto aqui. Quando eu fiz essa procura, as minhas procuras, elas estão logadas no Google. Ou seja, o Google sabe exatamente o que o Walter está procurando. Qual é o dia, que horas. Mas eu vou mostrar. Posso mostrar o que eu procurei? Posso compartilhar um pouco da minha intimidade? Eu procurei isso aqui. Irmã Zuckerberg, foto família. Procurei logo a foto da irmã dele. Quer dizer, tudo que eu procurei ontem está aqui. E se você for no site history.google.com, ele vai dizer tudo o que você procurou em todos os tempos. Ele vai dizer onde você esteve, quais foram os aplicativos que você usou, quais são os dias que você usou esse aplicativo. Repete o site. É History de história. Vocês vão ficar apavorados, né? É uma palestra assim, um pouco triste essas partes. Assim, né? History de história.google.com.
Então procure aí, vocês vão ver o quanto a empresa sabe sobre a nossa vida. Você vai do restaurante, se você tem um celular Android, por exemplo, fica muito mais apavorante, porque você vai no restaurante, você não tirou o celular do bolso, se você saiu, o Google vai dizer para você, você esteve no restaurante tal, você quer dar uma nota para ele? Mas eu não falei para você isso. Ah, mas não tem problema. Não tem problema, o Google está sabendo, poxa, eu vou dar uma nota para o restaurante, as pessoas que forem lá vão ficar sabendo antes. Mas você está deixando rastro de tudo na sua vida. Vocês sabem disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Então o que acontece? O Google diz muito sobre a sua vida. E mais ainda, tem um site muito interessante chamado zuckerbergfiles.org, que é uma universidade americana, ele permite levantar tudo que o Zuckerberg falou na internet. Tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, e até mesmo ver o que ele disse sobre privacidade. E a gente começa a perceber que a relação que o Facebook tem com a privacidade, ela foi, digamos assim, se afrouxando ao passar do tempo. Porque o Facebook ele sabe cada vez mais sobre a nossa vida. Vocês sabiam que o aplicativo do Facebook é o que mais gasta a bateria do celular? Sabiam disso? Agora, por que ele gasta tanta bateria? Porque é muita foto que manda, é muito bom dia, né? Quando a gente acorda, é um monte de bom dia. Mas tem mais um motivo além desses bons dias. O microfone do aplicativo do Facebook fica ligado o tempo todo. Sabia disso? O microfone do aplicativo do Facebook fica ligado o tempo todo para ele saber muitas coisas que você está falando e não fez procura. Porque o Google sabe tudo que você procurou. O Facebook quer além. Ele quer saber tudo o que você procurou e o que você está falando. Mas será que de repente não poderia configurar algum crime aí? Será que nós teríamos na legislação penal algum crime? Eu acho que não. Possivelmente não. Possivelmente não. Então, já é algo complicado. Então, procurando pelos Zuckerberg Files, esse é um projeto de uma universidade americana, percebam que ele faz um gráfico que mostra durante o tempo, cada vez mais as configurações padrão de privacidade do Facebook foram se alargando. Ou seja, cada vez mais o usuário padrão do Facebook sabe mais do que você. Olha só, esse aqui é um gráfico em 2005, né? Então, essa área aqui de mais externa é o mundo geral. Essa área mais externa são seus amigos. Né? E isso aqui é a sua intimidade, né? As poucas pessoas que são os muitos amigos no Facebook. Então percebe que cada vez vai passando o tempo, mais essa área azul vai crescendo. Ou seja, mais a configuração padrão de privacidade do Facebook é compartilhar a maior quantidade possível de coisas. Vocês estão entendendo? Vou mostrar aqui o gráfico, aqui, essa belíssima animação que eu fiz. Olha. Isso em 2007, isso em 2010. Então, a configuração padrão do Facebook é compartilhar quase tudo que você fez como default, como padrão. Ou seja, você foi no local e fez um check-in. Você esteve aqui agora e fez um check-in. A configuração padrão do Facebook significa dizer que todo mundo, mesmo as pessoas que não são seus amigos, podem ter acesso ao que você está fazendo. Você vai ter que mudar isso. A grande pergunta é quantas pessoas já modificaram as configurações do Facebook de privacidade? Só ele lá no fundo. 2, 3, 4, 5, 6. Mais alguém aqui? 7, 8. Porque é realmente complicado você mudar a configuração. Então a configuração padrão do Facebook em 2010, e hoje em dia está pior, é isso daqui. Ou seja, o padrão é todo mundo ver tudo que você está fazendo. E a gente não sabe disso. Imagina quanto ele não sabe sobre a gente. Ou então imagina quanto alguém de má intenção possa rastrear sobre a nossa vida. Isso é algo assim assustador. E prosseguindo aqui mais um pouco, esse daqui é um aparelho de música, chamado Sonos. É um aparelho de música, é uma caixa de som. E detalhe, ele se conecta na internet, né, e passa as suas preferências musicais. Isso é bom ou ruim? A empresa sabe que, por exemplo, hoje você tá triste, terminou com a namorada, então vai ouvir Marília Mendonça. Amanhã está feliz, você vai ouvir Belo, que é uma música assim, animada. Né? Todo mundo aqui gosta do Belo? Ou só eu? Só eu. Então, esquece. Então vamos ver só. Essas configurações do que você gosta também são muito importantes. Agora, olha como esse aparelho ele é complicado. Ele modificou o contrato dele, tornando a sua privacidade mais fraca. E esse aparelho só vai continuar funcionando se você concordar com a mudança do contrato. O contrato modificou, o contrato mudou, e os padrões de privacidade diminuíram, ou seja, ele vai saber mais coisas de você. E aí,
você só vai poder continuar o aparelho só vai estar continuando a funcionar se você concordar. Olha a violação, se a gente for olhar pelo direito brasileiro, olha a violação gritante do direito do consumidor. Olha que cláusula absurda. Eu comprei o aparelho, quer dizer, eu não vou poder mais usar o aparelho que eu comprei porque a empresa me obriga a assinar isso. Olha que cláusula mais abusiva. Mas no direito americano é aquela coisa, tudo pode. Nós não temos normas protetivas como no direito brasileiro. Lá no direito americano, as normas contratuais têm um valor muito grande. Que aqui no Brasil a gente tem pelo menos uma proteção. Então, essa aqui é uma medida absurda. E para piorar um pouquinho mais aqui, tem aqui até a do contrato, eles falaram, todas as empresas dizem o seguinte, olha, a gente quer saber mais da sua privacidade, mas por um motivo muito bom. Para a gente saber dos seus gostos. A gente quer conhecer você muito bem, para a gente poder, de repente, vender músicas para você que você vai gostar. Então a gente sabe que hoje é um dia que você pode estar na fossa, então vamos indicar músicas boas de fossa para você ficar bem triste. Então o que acontece? Eu espero que não. Mas o que acontece é o seguinte, a gente começa a perceber que as empresas usam um discurso muito interessante. Nós queremos prestar um serviço o mais individualizado possível. Mas a troco de... Qual é o troco? Da gente passar toda a nossa privacidade, todos os nossos dados pessoais, toda a nossa vida. E dá para ser pior? Dá. A empresa de segurança Kaspersky, uma empresa russa, descobriu que diversos programas nessas lojas de Apple Store, Google Store, são programas que passam seus dados para terceiros. Passam até mais do que você possa imaginar. Então você vai assinar um aplicativo de música. Quando você vai ver, esse aplicativo está cedendo seus dados para terceiro. Vocês já viram falar de uma rede social chamada, acho que Saara, de conversa anônima? Sarará, eu não sei. Sará, é quase isso. Então, essa rede social Sará é uma rede social que permite você fazer comentários anônimos. Olha que maravilha, eu posso finalmente xingar o Walter pela internet sem que ninguém saiba. Agora, olha como a rede é vingativa, esse aplicativo. Esse aplicativo, quando instala no seu celular, ele passa, sem que você saiba, todos os seus contatos para a empresa. Então, não existe anonimato, não. Você é menos anônimo. Ela sabe não só quem você é, e todos quem são seus amigos. É bem feito, né? Quem usa aplicativo para xingar os bem feito. Então, prosseguindo aqui mais um pouco, né, a gente percebe que a questão da privacidade não tem a ver só com o Brasil, essa preocupação. O governo americano tem essa preocupação e o Congresso americano está passando uma lei que vai permitir que todos os nossos provedores de internet passem as nossas preferências, os nossos históricos de busca para ser vendido. Então, tudo que você procurou na internet ontem, o seu provedor de internet tem capacidade técnica de saber. O Marco Civil proíbe isso, proíbe que faça essa análise. Mas é aquela coisa, como é que você vai saber que se o seu provedor está realmente atendendo à lei? Você não sabe. Então, pela lei americana, essa lei que está sendo aprovada, que vai ser aprovada, é um projeto de lei que passou no Congresso americano, os provedores eles podem repassar o seu histórico de busca. Quanta coisa o seu histórico de busca na internet não diz sobre você? Até mesmo coisas do Google, coisas de procura, tudo que você fez na internet, os sites que você visitou, ele pode ser vendido. Inclusive o governo americano pode ter acesso. Então a gente percebe que é algo muito mais sério do que a gente possa imaginar. E é tão sério que, por exemplo, já existe até aspirador de pó espião. Meu Deus, tem um aspirador de pó chamado Roomba, um aspirador de pó robô, que você solta ele, tem um aplicativo e entrega a Deus. Enquanto ele está aspirando a sua casa, ele está medindo a sua casa. Então ele sabe o tamanho certinho, ele sabe mais ou menos onde tem um sofá, tudo. Ele passa para a empresa esses dados, né, que ele mediu, e a empresa pode oferecer publicidade para você. Então, de repente, você abre o site da Tok Stock, olha, Walter, tem um espaço para... Tem um sofá certinho para você. Cabe certinho naquele espaço ali da sua casa. Mas como é que você sabe? Não, mas é certinho ali, cabe certinho ali. Aquele espaço entre o móvel e a geladeira ali e tal. Mas como é que você sabe? Então, até um aspirador de pó está servindo para fazer esse tipo de coisa. Que a gente não sabe. E a gente está vivendo essa era da internet das coisas, de ter tudo digital, é geladeira digital, é computador digital, é fralda digital. Já viram que tem fralda digital? Sabia disso? Tem uma fralda, né? Eu não sei se eu falei outra vez, tem uma fralda que avisa para o pai quando a criança fez xixi. Manda um tweet. Então a criança ficou molhado, tem um sensor que avisa o pai pela internet. Quer dizer, o pai que descobre que o filho está molhado pela internet tem que perder a guarda da criança, no mínimo, né? Mas já existe isso, fralda, tudo pode ser ligado à internet.
Tudo. Então, se tudo pode ser ligado à internet, a empresa, inclusive, com certeza, ficou sabendo quais os momentos que seu filho fez xixi. E até pode vender mais fralda para você. Olha, o seu filho faz xixi 5 vezes por dia, então você pode comprar um pacote de fralda X, que vai dar certinho para o seu mês. Então, quanto mais a gente coloca computador na nossa casa e facilita a nossa vida, mais nós estamos gerando dados para essas empresas. É aplicativo para dormir, aplicativo para acordar, aplicativo para beber água, e tudo isso você está gerando dados contra você. E pode piorar mais um pouquinho, Netflix. Vocês já viram a série The Defenders, Os Defensores? Alguém já viu? É uma série que, na realidade, eles juntaram personagens de 4 outras séries. Né? Eles lançaram a do Demolidor, quer dizer, desculpa, desembargador, falar aqui de Netflix, né? O que isso tem a ver com o direito constitucional? Mas tem. Então você juntou Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, são 4 séries diferentes, que reuniram em uma série só. O Netflix está buscando metrificar como essas pessoas saíram de cada uma dessas séries e vieram para Defensores. Explicando qual é o link que você teve, ou seja, qual foi a série que você assistiu antes para chegar até o Defensor. Então, normalmente, é uma métrica. Quem assiste a série do Demolidor é que gostava de House of Cards. Não sei porquê. Quem gostava do Luke Cage era que assistiu o Black Mirror. Então, eles vão metrificando. Então, eles sabem até como colocar o gosto da pessoa para indicar para você. Então, essa questão é justamente de quantificar, de levar a melhor série para você. A ideia é que a experiência na internet seja totalmente individualizada. Agora, eu pensei até num caso interessante. Vocês já pararam para pensar que, se você fizer uma procura no Google, no seu computador, o resultado que vai apresentar é diferente do meu? Sabiam disso? Vou colocar Brasil. O resultado que o Google vai apresentar para você vai ser diferente do meu. Sabia disso? O Google, ele procura personalizar os resultados com base nos seus gostos, com base nas suas procuras anteriores, com base onde você está, de qual aplicativo você utilizou, se você está usando num celular, num computador, num tablet. Então, até a experiência de você pesquisar na internet... Podia repetir tudo outra vez? Pois não, essa parte aí, como é que é mesmo? O Google, a experiência dele, excelência, ela é personalizada. Então, quando uma pessoa faz uma procura pela internet, no Google, né? Você coloca Brasil. Então tem vários itens lá mostrando, né, os links, né, que vai exibindo. A ordem dos links do meu computador vai ser diferente de Vossa Excelência. Porque vai levar em consideração onde o senhor está, quais as procuras anteriores que o senhor fez, o conteúdo dos seus e-mails. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Eu recebi o voucher da viagem no meu e-mail do Google. Automaticamente o Google já coloca na minha agenda, no meu calendário do Google, o dia que eu vou viajar. E me avisa, olha, Walter, você tem uma viagem amanhã. Então, todos esses dados reunidos levam em consideração na procura. Então, se eu viajo muito para o Maranhão, obviamente, uma procura que tem a ver com o Tribunal do Maranhão, onde eu vou lá muito, vai ficar mais em cima do que outras pessoas. Então, tudo é extremamente customizado, porque as empresas sabem muito sobre a gente. Inclusive, o Netflix quer entrar nessa onda. E vem a questão dos termos de uso, porque muito dessas regras estão em contratos. Alguém já leu algum contrato de internet? Só 2 pessoas, 3, 4 pessoas. Alguém mais? Eu não leio. Quando eu estou querendo um troço, aí aparece um monte de coisa em inglês e a pergunta é embaixo. Do you agree? Pô, eu não quero saber se eu agree ou não agree. A gente concorda, a gente faz uma oração e entrega a Deus. A gente vai pela fé. Olha, se der problema, né, Deus ajuda a gente. Deve ter um santo protetor de contrato na internet. Até porque, como o senhor lembrou muito bem, os contratos são gigantescos. São contratos imensos que ninguém lê, em termos muito complicados. Não é em direito, nem em tecnologia. Eles pegaram o contrato americano e traduziram. E não faz o menor sentido. E a ideia é que não faça sentido mesmo. Porque você aperta, clica lá no I agree, eu concordo e entrega a Deus. E quando você lê o contrato, você percebe a quantidade de regras absurdas. Que eles cedem seus dados para terceiros. Tudo que você está fazendo, ele está seguindo. E às vezes até numa compatibilidade, por exemplo, até eu falei aqui da outra vez do Spotify. Não, é um aplicativo de música, que todo mundo tem um Spotify gratuito e pago. Mas quando você assina o Spotify, ele pede para ter acesso às suas fotos do Facebook. Agora, para quê? Não, o Walter está com a camisa um abadá de escola do Carnaval da Bahia. Então ele vai gostar mais de música baiana. Então eu vou oferecer mais música baiana para ele. É isso? Haveria uma proporção, isso é importante levar em consideração, é preciso que exista proporcionalidade entre os dados que estão sendo colhidos
com o objetivo que a empresa vai ter. É preciso ter uma relação de finalidade. Então, se a empresa vai pegar minha foto no Facebook, ela tem que dar uma utilidade para ela. Então, a gente percebe que até alguns joguinhos infantis, o que se tem, a quantidade de dados que eles pegam dos dispositivos dos nossos filhos, não tem ideia. É algo assim assustador. Mas o que é pior, está tudo no contrato. Está tudo no contrato que ninguém lê. E tudo no contrato que, se a gente for analisar de acordo com a legislação brasileira, são contratos nulos, são cláusulas nulas, cláusulas abusivas, cláusulas que isentam a responsabilidade, cláusulas que deixam o consumidor em desvantagem. É o artigo 51 do CDC, se não me falha a memória. E, fazendo a parte do trabalhador, é um pouco mais apavorante verificar que o Brasil é um dos primeiros países a ter implante de chip. Eu já conheci, num evento de hacker, um rapaz que fez um implante de chip na mão. Nesse espaço aqui da mão, pega um chip do tamanho de um grão de arroz e faz uma pequena cirurgia e coloca aqui. Então ele consegue abrir o carro dele com apenas o aperto da mão. Abre a porta do carro e consegue ligar o volante do carro, a ignição, apenas com o chip. A pessoa ser localizada, animal, e pessoa com chip para ser localizada. Exatamente, pessoas estão sendo localizadas de animais com base no chip. A pergunta é, isso é bom ou ruim? Porque a empresa falou que é maravilhoso, né? Sim. A empresa falou que é maravilhoso. Você coloca, ela pode descobrir a hora que o empregado chegou, a hora que o empregado saiu. Mas será que não vamos estar permitindo que a empresa possa monitorar o empregado 24 horas por dia? Não seria um ônus desproporcional para o empregado? Ou seja, não seria ele não estaria abrindo mão demais da sua privacidade? Porque os maridos poderão monitorar a mulher o tempo todo. E vice-versa, né? Ou seja, não é uma boa ideia, né? Já vendo que realmente não é. E até as sogras também, né? As sogras podem monitorar o filho, né? A filha e o genro. Então, ou seja, é uma maravilha. Ou seja, talvez a Terceira Guerra Mundial venha por causa disso. Então a gente começa a perceber o seguinte, que até o fato da privacidade afeta a relação de trabalho por um outro item muito interessante. Vocês já viram falar disso aqui? BYD, Bring Your Own Device? Já viram falar isso? O Bring Your Own Device é uma espécie de uma cláusula contratual muito comum nos Estados Unidos e está crescendo muito no Brasil, que é basicamente o seguinte: em postos chaves, como posto de direção, posto de comando, aquela pessoa, aquele empregado, colaborador, ele pode usar do trabalho dele como ferramenta o seu próprio device, o seu próprio computador ou celular. Ou seja, o celular do chefe, do trabalhador, é usado como instrumento de trabalho. Porque durante muito tempo você usava o computador da empresa. Mas para esses postos-chave em que exige uma mobilidade e exige uma maior agilidade, esse BYD, Bring Your Own Device, ou seja, é a utilização do celular do trabalhador como dispositivo, como instrumento de trabalho. Mas aí vem duas coisas muito interessantes. A primeira delas, durante muito tempo, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele admitiu que o empregador pudesse monitorar as comunicações do empregado no local de trabalho, ou seja, o computador do empregado, que ele utiliza. Então, se o empregado utiliza um computador para o trabalho, o empregador pode monitorar. Ok. Isso decorre do próprio poder dever que o empregador tem de fiscalização, que a CLT trouxe lá no seu artigo 2º, me falha a memória. Mas veja bem, o empregador ele pode monitorar o computador do empregador, dele mesmo. Mas ele poderia colocar um programa para monitorar o celular do empregado? Essa é a grande questão. Mas o empregado ele pode abrir mão. Mas a grande questão é, analisando do ponto de vista de uma relação trabalhista, será que o empregado, quando ele conversa com o empregador, quando negocia, ele tem tanta liberdade assim? Olha, a partir de amanhã você vai ter que vou usar o seu celular para fazer suas comunicações e você vai ser monitorado. Você acha que o empregado vai falar eu não quero? Você fala, não quero, então eu vou colocar outro no seu lugar, não se preocupa não. Então, hoje, ainda mais na situação no Brasil, em que há um desemprego muito grande, o poder de barganha do empregado diminui. Então a gente acaba vendo que essas situações, se por um lado são maravilhosas do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de direitos e garantias do cidadão, e aqui no nosso caso específico do empregado, é muito complicado. E no último item, cidadão, algumas coisas que eu gostaria de falar com o senhor. Em primeiro lugar é o seguinte, né? Um cientista do MIT, ele foi preso por fazer insider trading.
ou seja, ele descobriu informações, ele tinha acesso a informações sigilosas de uma empresa e negociou ações dela. Como é que se descobriu isso? Pela procura. Ele procurou no Google, Inside Trading. Ou seja, o próprio histórico dele do Google denunciou ele. Então, o próprio histórico do Google, que nós comentamos lá no início, ele tem sido usado como prova em processo. Tem um caso muito famoso, o caso da Maratona de Boston. Né? O caso da Maratona de Boston, teve um atentado que foi 2 irmãos que, usando uma mochila, fizeram uma bomba com panela de pressão. Então, o que acontece? Teve um dia que uma família recebeu uma visita do FBI. A FBI na porta, olha, nós queremos olhar o seu computador e a sua casa, nós temos ordem judicial. Mas por quê? Porque nós analisamos o seu histórico do Google e verificamos que vocês são suspeitos. Mas por quê? Porque aí vem explicar o background. A família tinha um computador que era usado por todo mundo. Né? Então, um dia, o filho, né, foi procurar mochilas. A mãe, receitas em panela de pressão. E o pai foi procurar saber as notícias sobre o atentado da Maratona de Boston. Cruzou tudo isso, ligou uma luz vermelha lá no FBI e veio o cara com um helicóptero. Bandido. Então, veja bem, procuras assim tão singelas reunidas trouxeram um problema gigantesco na família. Apenas pela procura no Google. Então a gente percebe que tudo que você procura na internet não só é catalogado pelas empresas, mas também é catalogado pelos governos, sem que você saiba. E aqui no caso, nenhum desses dois... Esse aqui já foi bandido, tudo bem. Mas naquele caso da panela de pressão, era uma família comum, convencional. Até a mãe teve até que explicar para a polícia como é que fazia receita de panela de pressão. Mas eu estava procurando panela de pressão, então só mostra uma receita aí. Não, é um minutinho. Então vocês percebam o quanto a gente vai ficando numa relação sensível com a internet. E aí outro caso interessante, que há uma lei na Austrália, um projeto de lei na Austrália, que está exigindo que todas as empresas de internet forneçam os dados criptografados dos seus usuários. Porque muitas delas, elas dizem que os nossos dados, né, por exemplo, o Facebook, o Google, o WhatsApp, os nossos dados são embaralhados. Ou seja, se alguém tentar interceptar, ele vai pegar só ruído, e esse ruído ele não vai poder ser detectado. Conseguiram entender? A criptografia. Então, existe um projeto de lei na Austrália querendo que as empresas cedam, digamos assim, a chave mestra das nossas comunicações. Isso, do ponto de vista do governo, é ótimo. Mas será que, do ponto de vista do cidadão, seria bom o governo saber tudo que a gente faz? É bom o governo saber tudo? E aí vem a questão do WhatsApp, que eu não podia deixar de falar. O WhatsApp é constantemente bloqueado e o WhatsApp, a empresa diz que ela não pode ter acesso aos dados, que a comunicação é criptografada. Mas a gente pensa o seguinte, por que a empresa ela fornece um produto de graça para a gente? O que ela ganha com isso? Como a gente pode pensar? O Facebook pagou alguns bilhões de dólares no WhatsApp, mas o WhatsApp gera renda com o quê? Não tem publicidade. O que dá dinheiro? A coisa que mais dá dinheiro na internet são os dados. São os nossos dados. Ele diz que não armazena os nossos dados, mas ele armazena e tem acesso. Sabe onde está escrito isso? No contrato. Ninguém lê o contrato do WhatsApp, mas no contrato do WhatsApp diz que as informações podem ser armazenadas. Inclusive, não sei se vocês sabem, quando você manda uma foto, um vídeo ou um áudio pelo WhatsApp, isso que é mandado não tem criptografia. Ele só tem criptografia justamente nas mensagens. Então, quando a polícia prende, por exemplo, um celular de um traficante e vai fazer a perícia, a polícia não consegue ter acesso aos dados das conversas. Mas a polícia consegue ter claramente acesso a todas as fotos, vídeos e áudios do traficante. Porque esse conteúdo fica armazenado no celular sem criptografia. Então, ou seja, o WhatsApp não protege tanto a gente assim quanto ele diz que protege. Sabiam disso? Quer dizer, eu estou falando para os senhores até uma experiência prática mesmo de quem lida isso com o dia a dia. E a gente percebe que o Mark Zuckerberg, até quando o WhatsApp ele foi bloqueado, pela primeira vez foi um juiz do interior do Sergipe que bloqueou. Ele botou assim, que hoje um juiz brasileiro bloqueou o WhatsApp, o juiz não entende nada de internet, nós somos uma empresa boazinha, e o judiciário brasileiro... Ele botou assim como uma mensagem, uma passivo-agressivo. Né? Então o que acontece é o seguinte,
muita gente foi contrária ao judiciário brasileiro. Falou assim que o Brasil é um país de censura, um país que abusa. Mas ninguém parou para pensar a realidade do judiciário brasileiro e a realidade daquele juiz. Porque aquele juiz do interior de Sergipe, ele pediu várias vezes, ele determinou várias vezes que o WhatsApp entregasse informações que o WhatsApp sequer respondeu. Aí vem um momento, você é um juiz, você quer que a sua ordem judicial seja respeitada, que a sua jurisdição seja respeitada. Às vezes, a última situação, a última medida possível era o bloqueio. E todas as decisões judiciais que reformaram... Era um caso de pedofilia, se não me falha a memória, né? Esse caso, Excelência, era um caso de tráfico de drogas. Mas já teve também um caso de pedofilia. Porque também é o seguinte, normalmente os pedófilos, eles se reúnem nesses aplicativos. Normalmente os pedófilos utilizam para fazer contato ou o WhatsApp ou o Telegram. E olha que curioso, o WhatsApp ele diz que não pode ter acesso aos nossos dados, mas quando teve um problema aqui no Brasil de uma suposta ou de um possível atentado terrorista na Olimpíada, logo eles conseguiram revelar quem era o bandido pelo WhatsApp. Você acha que eles não vão ter acesso à chave mestra? Claro que vão ter. É muito inocente da nossa parte achar que quem cria não vai ter acesso ao conteúdo, porque ele ganha dinheiro com isso. E aí, outra questão importante, o Bitcoin. Bitcoin, a moeda virtual, a moeda que todo mundo utiliza no mundo da internet. Já viram falar do Bitcoin? Bitcoin, a moeda entre aspas, porque não seria a moeda. Se a gente fosse analisar a natureza jurídica, de acordo com o direito brasileiro, ele seria o equivalente a um crédito. É um crédito. Então, é uma moeda, né, entre aspas, que permite que se faça transações relativamente anônimas. Ou seja, quando você faz uma transação, ela não está vinculada ao seu nome, ao seu CPF, à sua identidade. Você cria uma carteira. E essa carteira que faz negociações. E vem a grande pergunta. Será que, de repente, o Bitcoin não pode ser um instrumento para lavagem de dinheiro? Vamos ter, de repente, Lava Jato 2, a vingança no Bitcoin? Porque certamente os criminosos da nossa era estão utilizando informática. Alguns casos da Lava Jato interessantes, por exemplo, o Eduardo Cunha, ele usava um aplicativo criptografado. Ele não usava o WhatsApp. Ele era profissional, sem querer acusá-lo, claro. Ele utilizava um aplicativo chamado Wicker, W-I-C-K-R. É um aplicativo legítimo que tem aí. É um aplicativo que, quando você manda mensagem, a mensagem tem um tempo de vida. Então, quer dizer, ele sabia, olha, se alguém for aprender meu celular, não vai ter nada. Então, ou seja, os criminosos da era física, da era analógica, já têm conhecimento da área digital. E certamente o Bitcoin vai ser utilizado por eles. Já existe na Deep Web, aquela parte da internet das coisas malignas e coisas diferentes, sites que fazem lavagem de Bitcoin. Você manda o Bitcoin, ele faz lá ele faz umas microtransações para esconder a operação. Então, ou seja, existe o mundo criminoso é extremamente organizado e tem preocupação com a privacidade. E aí, esse aqui é um aplicativo interessante chamado Creepy. É um aplicativo que ele permite, com base no seu nome ou na sua geolocalização, descobrir todos os seus passos. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui Emerge e descobrir todas as pessoas que estiveram na Emerge nesse mês. Não é assustador? Não, realmente não é assustador via Emerge, mas não é assustador alguém poder fazer o controle de tudo isso? Então, é a nossa realidade, porque nós estamos entregando esses dados livremente. E já indo para a parte final, Excelência, eu queria só dar algumas dicas. Uma reflexão e algumas dicas. A primeira reflexão é que nós estamos vivendo na era da hipossuficiência digital. Realmente uma era em que, aqui não está aparecendo e não está dando para ver, é uma era em que nós não sabemos quais são os nossos dados que estão sendo colhidos. Quais são os dados que estão colhidos? Nós não estamos sabendo quem está armazenando os nossos dados, por quanto tempo eles estão armazenando, e mais, nós não podemos fiscalizar isso. Você sabe quantos dados o Google tem sobre você? O que ele tem? Você não sabe. Então nós estamos cada vez mais hipossuficientes. E para terminar assim, no nível assim, eu não posso terminar uma palestra dessa em baixa astral, né? Porque eu só falei coisa ruim até agora. Para terminar uma alegria assim, eu tenho que passar as 7 dicas de privacidade. Não tem 7 dicas do amor, 7 dicas do... As 7 dicas, eu juntei 6 do Bruce Snyder e coloquei uma. Primeira delas, anote aí. Não use tags nas suas fotos. Ou seja, você tira a foto, você coloca hashtag Emerge, hashtag Rio das Ostras, hashtag... Você coloca a sua geolocalização. Isso é lindo, né?
Lindo. Mas lindo você está gerando um perfil de onde você está indo. É possível traçar um perfil de todos os lugares, até no Instagram. Eu coloco lá, quem esteve no local tal, está lá a tua foto. Porque você colocou aquela tag. E todo mundo faz isso, não faz? Não faz isso? Então, não coloque as tags nas suas fotos. Posso passar para outra dica? Outra dica. Use sites de procura que não guardem seus dados, como esse DuckDuckGo. É duckduckgo.com. Porque quando você faz procura pelo Google, ele guarda tudo que você está fazendo. Mesmo que você não esteja logado como usuário, ele guarda tudo. Tudo que você está fazendo. DuckDuckGo.com. É o pato Go. Pato Go. E terceira, use GPS apenas para o necessário. Todo mundo deixa o GPS ligado o tempo todo? Quem deixa o GPS ligado o tempo todo? Não, então você, essa aqui gastando bateria, então. Essa aqui eu posso pular então, essa aqui você já tem, né? Coloque um adesivo na câmera do seu notebook. Ah, mas para que, Walter? O Snowden já revelou que é possível, né, naquele documentário, naqueles filmes dele, que é possível se ativar, sem que você saiba, a câmera do seu notebook. Quinta, não confie na nuvem. Mas, Walter, eu coloco tudo na nuvem, eu tenho Dropbox, eu tenho Google Fotos, eu uso um pouquinho a nuvem. Mas acontece que se você coloca alguma coisa na nuvem, outras pessoas podem ter acesso. Já pensaram nisso? Se alguém tiver o seu login e senha... E aí eu vi uma dica que eu pensei agora. Se você tem o Google, use um negócio chamado autenticação de 2 fatores. Autenticação de 2 fatores. Use isso. Porque quando você tentar usar o Google, ele vai mandar uma mensagem para o celular. Olha, Walter, você quer usar? Eu clico OK e fica ativado. Isso é muito importante. Não confie na nuvem. Configure o seu navegador para apagar os cookies. Então, por exemplo, eu sou perseguido pelo aquele vade-mecum da Saraiva desde 2010 porque eu não apaguei meus cookies. Agora eu apaguei e minha alma vive em paz. Porque os cookies ele armazenam no seu computador todas as suas preferências, o que você comprou, para facilitar. E a 7ª e última, posso passar? Não confie no Wi-Fi. Mas falta o Wi-Fi está de graça e está aberto. Quando você usa um Wi-Fi aberto que você não sabe de quem é, o que significa dizer o seguinte, tudo que você está digitando aqui está passando pelaquela rede daquela pessoa. Será que você acha que aquela pessoa não pode estar olhando seus dados? Às vezes o dono do Wi-Fi é legal, mas às vezes você tem uma outra pessoa que está naquele mesmo Wi-Fi e pode fazer a interceptação. Pior ainda. Imagina você usar um Wi-Fi de um café aberto, todo mundo usando. Alguém pode monitorar a sua comunicação. Então, com base nisso, a gente está percebendo que, ao contrário do que o Zuckerberg falou, a privacidade ela tem que ser garantida, ela tem que ser protegida. Afinal de contas, sem privacidade não há liberdade. Dito isso, muito obrigado. Muito bem. A doutora Romans, então? Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o desembargador Najib Slab Filho, agradecendo desde já o convite, a desembargadora Márcia e o Dr. Walter Capanema e os demais aqui presentes. Gostaria também de parabenizar o Dr. Walter pela reflexão sobre o tema, ora apresentada de forma leve e didática. Apesar de aparentemente ser um fato recente, não é de hoje que se questiona o limite da privacidade e da intimidade na era digital. Já no meio do século passado, George Orwell, em seu livro 1984, previa a existência do Grande Irmão, em que todas as pessoas seriam monitoradas, gravadas e espionadas. De fato, tal fenômeno ocorre de forma crescente, muito impulsionado pela necessidade de segurança em lugares públicos e privados, com a instalação de inúmeras câmeras, não só nos recintos internos, como também nas fachadas e áreas externas de prédios. Não se pode negar o benefício que esse tipo de monitoramento traz no tocante à segurança e redução de custos, sendo certo que muitos crimes são solucionados com o uso das gravações dessas imagens geradas pelo sistema de segurança, o que permite a identificação dos criminosos. Por outro lado, há uma redução de sobremaneira na privacidade das pessoas, sobretudo que se encontram em um recinto, ainda que fechado e com restrição de circulação de pessoas, como, por exemplo, em seus ambientes de trabalho. Eis que essas passam a ser praticamente vigiadas em suas atitudes, mesmo quando se encontram sozinhas.
Não obstante, a tecnologia digital também é utilizada para fins de espionagem, tal como ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff e a chanceler alemã Angela Merkel, ainda que com a finalidade ou sob a alegação de questão de segurança pública nacional. Isso, claro, sem falar nos casos de espionagem industrial. Mas também há uma motivação pessoal existente, impulsionada com o advento da tecnologia, inclusive portátil, que permite a gravação e o envio de imagens e sons de forma instantânea, o que transforma cada pessoa em potencial voyeur e gravador de cada situação presenciada e experimentada. Nesse sentido, o próprio indivíduo, muitas das vezes, se coloca na condição de objeto de observação, ao participar das redes sociais e publicar fatos de sua vida, renunciando à sua privacidade. Neste particular, em que pese tal fato parecer inocente, não nos preocupamos com a real amplitude que ele toma. Um exemplo disso é o que ocorre com o aplicativo Instagram, em que autorizamos a empresa dona do aplicativo a utilizar nossas imagens como bem entender, inclusive com fins econômicos. Ademais, deve ser considerado o fato de que perdemos todo o controle sobre qualquer dado na internet, já que, por mais que consigamos retirar seu conteúdo da internet, nada garante que ele não venha posteriormente a voltar, uma vez que outra pessoa poderia ter copiá-lo em seu acervo pessoal, vindo a postá-lo posteriormente. Outro caso que se tem tomado mais presente no dia a dia tange a pornografia de vingança. Ela ocorre quando uma pessoa manda fotos, vídeos de suas partes íntimas, os famosos nudes, ou cenas de relação sexual, para outra que, por sua vez, divulga tais dados após o término da relação. Mais uma vez, a própria pessoa se coloca como objeto de observação, ainda que esta imagem tenha destinatário certo, na confiança de que somente ele terá acesso ao arquivo. Todavia, como foi dito, este destinatário vem a fazer a divulgação com a finalidade de se vingar do remetente, expondo-o de sobremaneira. Essa exposição da vítima, geralmente mulher, acaba por atribuir-lhe uma qualidade negativa, humilhando-a perante a sociedade, até mesmo violando sua honra, o que, a princípio, tipificaria o crime de injúria. Diferentemente, pode ocorrer a obtenção desses arquivos de forma indevida, pretendendo o agente obter alguma vantagem, caso em que configuraria o crime de extorsão. Outro exemplo que pode ser dado tange a falta de limite temporal de veiculação de fatos específicos publicados na rede mundial de computadores, em que se questiona, inclusive, a existência ou não do direito ao esquecimento. A título de esclarecimento, por direito ao esquecimento, se entende o direito da pessoa em não ter um determinado fato ocorrido em sua vida publicado ad eternum. Como se pode observar, inúmeros são os exemplos que se tem no tocante à violação da privacidade e da intimidade, ocorrendo mesmo até de forma subliminar, quase estelionatária, como o que ocorre quando há um sorteio mediante o fornecimento de dados pessoais, em que se visa, na verdade, principalmente a obtenção dos mesmos. Portanto, a era digital, apesar dos inúmeros benefícios que apresenta, reduz em muito a privacidade e a intimidade, eis que sobre seus dados não há qualquer controle, nem mesmo garantia de confidencialidade, como nós vimos na exposição do Dr. Walter, sendo que as existentes são indiscutivelmente falhas. Nesse particular, pode-se citar a nossa esfera de intimidade também é invadida com o envio de spams, que são aqueles e-mails não desejados, que não solicitamos. É claro que a obtenção do nosso endereço de e-mail foi de forma indevida, provavelmente em razão de venda da lista de cadastros, os quais não autorizamos sua divulgação. A questão da intimidade na era digital se mostra tão frágil que quase não percebemos sua violação, muitas das vezes, apenas quando já vimos a sofrer seus reflexos.
Não sei se todos conhecem o caso do supermercado que entregava um cartão para os seus clientes e, após as compras, fazia novamente a leitura, de forma a traçar seus gostos e perfil de compra. O que, trazendo um paralelo ao mundo virtual, ocorre também nas pesquisas de compras em sites e posteriores propagandas que recebemos em razão dos cookies, o que também viola nossa intimidade, como se pode observar. Dessa forma, então, conclui-se que é muito limítrofe a esfera do razoável e tolerável quando a questão versa sobre privacidade e intimidade. Agora, questiono ao Dr. Walter. O que fazer para coibir o abuso? Obrigada. Bom, eu vou abusar do meu poder de controlador, né, e vou fazer primeiro as perguntas que eu quero. Então, se sobrar tempo, a colega aqui tem direito, mas não tanto direito quanto eu, que ela é bem mais moderna. Então, vai ter direito de fazer as perguntas dela. E você que está perguntando para ele, data velha, fica depois. Agora, depois, se alguém tiver pergunta... Era só desembargador como uma função de debatedora. Ah, tá bom, tá bom. Bom, então vamos conversar, tá certo? A primeira pergunta chata para qualquer um, e também para a doutora Márcia. Poxa, por que a gente colocou privacidade e intimidade? Nós estamos aqui no direito brasileiro ou nós estamos no direito americano? Lá no common law há uma diferença. Mas é isso que eu vou perguntar para ele, que eu acho que se ele responder, a Márcia responde. Lá no sistema do common law, dos americanos, dos britânicos, não existe texto legal prevendo as condutas, como aqui, no sistema continental europeu, espanhol, português, francês. Então, há uma dificuldade muito grande, e ele já disse isso, de importar o jurídico de lá, do common law, para trazer para cá. Por exemplo, lá, se eu assinei, concordei com o contrato, eu posso afastar até direitos da intimidade, até direitos da privacidade, pelo entendimento que o contrato é lei entre as partes. Mas agora, como é que fica? Não é só por culpa da nossa Constituição, é por culpa da Declaração Universal do Direito do Homem, de dezembro de 1948, do Pacto Civil de Direitos Políticos, Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, que assegura o resguardo da individualidade. Então, a minha pergunta para o doutor Walter, e a Márcia está rezando que você responda, senão ela não vai responder, é o seguinte: qual é a diferença entre intimidade e privacidade? Também. Quais os limites entre intimidade e privacidade? Eu, como juiz, na dúvida, eu protejo mais qual? Quanto tempo tem o silêncio? Para responder? 3 segundos. 3 segundos. Bem, tem várias correntes, né? Você dando uma resposta de como o seu aluno emerge, tem várias correntes. No direito americano, privacidade e intimidade se tratam como uma coisa só, é o privacy, é uma coisa só. E realmente, como a excelência falou, não existe uma lei sobre isso. É uma construção jurisprudencial da quarta emenda da Constituição. Isso veio do início do século passado, em relação a um caso em que se queriam fazer grampear a ligação telefônica de um bandido. E a Suprema Corte entendeu, naquela época, que não precisava de ordem judicial, porque quando você fala em busca e apreensão, que é o que a quarta emenda da Constituição fala, busca e apreensão é algo de propriedade, é algo intrusivo da residência do cidadão. Então, quando você escuta a ligação telefônica, não seria algo intrusivo. Então, isso, inclusive, o voto vencido era do ministro, do juiz, esqueci o nome dele, mas ele passou a ser depois o voto vencedor, que posteriormente se entendeu, foi num caso de um traficante de bebida, que que só poderia ter acesso à comunicação telefônica com base em ordem judicial, ou seja, se passou a definir privacidade. E quando você estuda os textos históricos, leis antigas, nunca se deu muito valor à privacidade. Talvez
a primeira norma a ter uma previsão de privacidade seja a Magna Carta, né, do João Sem Terra, né, quando o lar do homem é seu castelo não apenas do ponto de vista de privacidade, de propriedade, mas também de privacidade. Então a gente tem a concepção americana, que trata privacidade e intimidade com a mesma coisa. Tem a concepção da Europa, da Alemanha, em que você tem a teoria dos círculos concêntricos, de 1954, né, em que você tem a intimidade em sentido estrito e a intimidade em sentido lato e sentido estrito e o eu. Né? Então, a sua relação intersocial das pessoas em geral é o lato sensu. O que você conversa com as pessoas é a intimidade estricto sensu. E o que passa na sua cabeça, se você não divide com as pessoas, é o seu eu, é o seu ego. Então, eles fazem essa divisão em 3 camadas. E tem a divisão da doutrina brasileira, se não me falha a memória, José Afonso da Silva, que faz uma diferença, sim, entre intimidade e privacidade. Só, ao invés de usar três camadas, usa 2. Né? A privacidade mais externa são as suas relações sociais, são suas amizades assim, não muito grandes. A intimidade é a sua relação familiar, seus amigos mais íntimos e o que passa na sua cabeça. Então tem uma diferença, sim, doutrinária. Quantos pontos eu ganhei, Silêncio? Não, tá. Começou a responder, falta muito. Ele faz muito curso de ensino à distância, né? Eu consegui fazer 2, tá certo? E eu adorei uma vez que ele falou lá o seguinte: nesta era digital, o nude é uma declaração de amor. É isso? É verdade. Por que é isso? Porque, na verdade, é uma frase, não é nem de Shakespeare, né? É uma frase atual. Porque, realmente, o nude, né, assim como a doutora Romanza falou muito bem, é justamente a situação em que as pessoas mandam vídeos, mandam fotos para o namorado, para o futuro namorado, para um pretendente, os nomes são diversos. Ninguém mais fala assim, eu te amo, eu quero namorar você, manda uma carta, né, coloca, né, no pombo correio, o pombo correio voa. Não, as pessoas mandam, são mais diretas, na era digital são mais diretas, né? Então, olha, manda foto e pronto. Manda foto com GPS e pronto. A pessoa sabe onde encontrar. Então, quer dizer, é algo, né? Obviamente, eu estou falando isso de fins meramente acadêmicos. Né, não me julga, Silêncio, não me julga. E aí, eu sinto sendo julgado pelos senhores. Mas aí o que acontece? Até esqueci o que eu estava falando. Do GPS, bem lembrado. Então, o que acontece? O nude realmente é algo da nossa realidade, não tem como fugir. Ainda que se questione moralmente, poxa, por que você está fazendo isso? Mas não tem como fugir. E como é que o direito vai resguardar isso? Como a doutora falou muito bem, quando você joga algo na internet, não tem como retirar. Ah, mas a pessoa quer mandar o nude, mas olha, não vou julgar a moralidade de mandar ou não, mas a pessoa tem que ter a consciência de que quando você disponibiliza um conteúdo na internet, você perde o controle. Ou seja, não existe controle sobre o que você coloca na internet. Então, talvez uma das coisas mais importantes para a gente levar em consideração quando fala de privacidade e intimidade é ter a conscientização dos nossos direitos e do nosso comportamento na internet. Então, o nude, gente, eu acho que realmente é algo muito complicado de se enviar ou de se receber. Eu não sei se a Márcia concorda, mas dependendo do caso, eu estou a fim de punir, eu estou a fim... Claro, se for pedofilia, não é sem comentário. Né? Isso é claro, é crime, não é outra coisa. Agora, dependendo das circunstâncias do caso, eu estou a fim de... Porque nós, juízes, temos um probleminha técnico muito grande. Na verdade, a gente não julga de acordo com os nossos sentimentos, com a nossa visão de mundo. Eu tenho que julgar a causa de acordo com a visão do mundo daquelas partes. Se eu for julgar uma causa, um nível superior, que não sei o quê, nessa parte eu vou ser bem mais tolerante. Um nível inferior eu tenho que ser mais rigoroso. Então, essa questão, não sei se a Márcia, só ela pode me criticar. Eu não sei se a Márcia concorda, né? Nesse aspecto, depende do caso concreto. Inclusive naquela questão de produção de prova. Como é que eu posso mandar produzir prova? Artigo 5º, inciso 56 da Constituição, depende do caso concreto. Como é que funciona isso? Quer falar alguma coisa? Ah, sim. Dá um microfone para o desembargador Márcia. Das leis hierarquicamente inferiores. Essa é a limitação, porque a internet representa o mundo. Então, a sociedade estabeleceu as regras
E essas regras também têm que ser estendidas ali à internet. Então, o mau uso da internet, ele tem que ser coibido de acordo com a legislação pertinente em cada país. Agora, na parte de direito internacional, em que há uma visível diferença de legislação, porque o direito é consuetudinário tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, e o nosso é o direito material decorrente das leis, tem que se socorrer da legislação internacional. E aí nós vamos para a parte dos pactos internacionais a que se submetem os países. E aí já é uma interpretação muito mais ampla e há necessidade da cooperação internacional. Então, esse é um grande problema, não só na parte criminal, mas também, em geral, do uso e do mau uso da internet. Porque hoje, quem não está na internet está fora do mundo. Então, você, como cidadão, se vê obrigado a aderir a um contrato em que você tem exposta toda essa questão que a doutora Romanza colocou aqui e o doutor Walter no tocante a dados. Não é? Então, a internet tem que ser interpretada como com as limitações que decorrem da própria legislação que temos aqui. Então, o grande problema do juiz é aplicar a legislação, compatibilizar, harmonizar essas regras para poder aplicar a lei. Eu não vou ser cruel e passar a palavra para a juíza Romanza para resolver o que os desembargadores Najib e Márcia falaram. Eu não vou ser cruel, não. O colega do Rio Grande do Sul, o Cláudio Martinez, você conhece? Aí ele contou um caso lá no Rio Grande do Sul. Porque, olha só que coisa interessante, a relação, tem uma súmula de 1968-69, que a súmula do Supremo, para caracterizar uma relação móreo-xório, quer dizer, uma relação como se casado fosse, não é necessário viver sob as mesmas telhas. É a súmula 340, 300 qualquer coisa, do Supremo Tribunal Federal, tem mais de, está quase comemorando 100 anos, sei lá, 50 anos. Para caracterizar a união móreo-xório, não é necessário viver sob as mesmas telhas. Bom, considerando que existem nudes, considerando que pode ter, assim, determinados incidentes, ele pode explicar melhor, você já está rindo, é que você entendeu. Então, considerando que tal, será, doutora Romanza, que Vossa Excelência reconheceria uma união estável, não sei qual tempo, né, sem as vias do fato, tão somente como é que é? Então, com essa convivência digital, online, digital, esse é o caso que o Cláudio Martinez, né, me contou. Então, vamos deixar para a doutora Márcia, a doutora Romanza, que isso está muito difícil. Então, doutora... Desembargador, eu acredito que não, porque nesse caso faltariam os demais requisitos para configurar a união estável, enfim, porque não basta só o envio de nude. Nude, como foi bem explicado aqui, se envia aleatoriamente para qualquer pessoa ou para pessoas que você pretende ter um relacionamento. Fica uma coisa muito banal, muito corriqueira na vida das pessoas. E faltam os outros elementos, que é exatamente a questão de união, de querer... Sim, de querer constituir uma família como se casado fosse. Essa é a questão que diferencia a união estável do casamento. Uma questão meramente... Ela é jurídica, mas ela é muito mais administrativa do que de fato. Muito mais de direito do que de fato. E o envio de nude não configuraria por si só a questão da união estável, a meu ver. Tá. Bom, então está faltando... qual a diferença entre intimidade e privacidade? A intimidade é mais íntima, a privacidade é mais externa. E se eu chegar no meio termo, eu devo fazer o quê? Indúbio pró-indivíduo, indúbio pró-intimidade, ou eu digo que isso se refere à privacidade, à relação de grupo?
Quem resolve essa questão? Obrigado. A pergunta é difícil essa, poxa. Não me preparei para essa. É pergunta de prova oral, aquela pergunta que na prova oral que fazem que você não sabe. Então, era essa. Muito obrigado. Mas realmente, na fronteira, eu procuro, se eu fosse analisar uma situação na dúvida entre intimidade e privacidade, eu procuraria analisar o aspecto da proteção da personalidade. Se a intimidade é o resguardo máximo da personalidade humana, havendo dúvida se é privacidade ou intimidade, eu interpretaria como intimidade. Porque eu estaria resguardando a parte mais importante do ser humano. Eu faria uma interpretação assim constitucional de efetivar os direitos e garantias fundamentais, dando maior proteção para a intimidade, ou seja, dando um aspecto, por exemplo, o anonimato. Eu tenho um artigo que eu publiquei numa revista, até posso fazer merchan? Claro. É um artigo, tem até na internet de graça, não precisa comprar o livro, não. E nem é pirata, não. É um artigo que eu falo que é possível você ter o anonimato como um direito. Mas a Constituição veda o anonimato, mas ao mesmo tempo a Constituição também garante o anonimato. A jurisprudência garante o anonimato como na denúncia anônima, na existência de grupos anônimos como narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. A lei de eleição fala que o voto deve ser anônimo. Então, o anonimato existe. Então, o anonimato, quando é para garantir a privacidade e intimidade, eu entendo que pode ser aplicado. Então, eu vejo aqui uma possibilidade até de se diminuir o âmbito de incidência constitucional do anonimato para ampliar a proteção da intimidade. Então, eu vejo que nesses dois casos, na pergunta que Vossa Excelência fez e nessa interpretação, eu estou procurando maximizar a proteção constitucional da intimidade. Eu passei. Eu não vou falar mal da gente dizendo que o interesse social, o interesse não sei o quê, e entre o interesse individual, porque eu sou velho, né? Da turma velha. Eu aprendi, ainda na época do Médici, né, os meus professores, né, diziam o seguinte: na dúvida entre o interesse individual e o interesse público, indúbio pro libertate, indúbio a favor do indivíduo. Então a gente aplica isso, indúbio pro réu, indúbio pro, né, indúbio pelo consumidor, indúbio tal. Essa postura sua, que é liberal, só professor velho assume, tá certo? Obrigado. Então, pode ser alguém acusar que nós estamos ferindo a segurança pública. Imagina, por exemplo, o cara está envolvido na Lava Jato, tá a mulher, tá o parente, está todo mundo junto, não é? Tá certo? Aí como é que funciona? Um deles falou isso. Um deles está se defendendo assim. E como é que funciona? Eu posso tentar me redimir? Eu sei que Vossa Excelência não gostou da minha tese. A sua posição de professor velho já está declarada. Não, obrigado, desculpa. No que eu acho importante, até citando o caso da Daniela Sicarelli. Você lembra do caso da Sicarelli? Qual foi o argumento do Tribunal de Justiça de São Paulo de mandar retirar o conteúdo? Isso. A ausência de interesse público. Foi até o que o senhor falou. A ausência de interesse público. Não havia interesse público na divulgação da foto dela. Por que a sociedade precisaria saber da intimidade dela na praia? Não tinha interesse público para isso. Então, esse foi um parâmetro interessante que foi utilizado, e até o Marco Civil repete isso na parte da tutela antecipada, eu acho que o artigo 19, parágrafo 4º do Marco Civil. E aí vem algo muito interessante, lembrando da Sicarelli, a questão dos nudes, né? Como a nossa sociedade pune muito mais a mulher do que o homem. Isso o magistrado tem que levar em consideração na hora de julgar. Porque no caso da Sicarelli, todo mundo falou: olha a perdida da Sicarelli na praia. E o namorado dela? Poxa, o cara estava com a Sicarelli. Então, 2 pesos, 2 medidas. Né? O homem, que também se expôs, não, ele se deu bem. Ela é a perdida. Então, a nossa sociedade é uma sociedade machista e trata a nudez feminina com uma forma muito mais de vingança, de punitiva. Então, é muito mais comum a pornografia de vingança da mulher do que do homem. Porque o homem, quando é flagrado, não é reprimido. A mulher, sim. Perdão se eu falei demais. Não, bom, não, eu estou gostando. Depois, se alguém quiser perguntar sobre isso, tudo bem. Se é que sobrou alguma coisa. Bom, a doutora Romanza tem título em universidade estrangeira sobre aspectos bioéticos e jurídicos da saúde. E uma das coisas muito chatas que acontece hoje é aquele exame de sangue, os exames que você faz. Estão lá no laboratório. Você sabia que a maioria dos laboratórios que faz esses exames é tudo de uma empresa só, né? Todos eles têm nome diferente, mas a maioria é de uma multinacional que é brasileira. Muito bem. E como é que funciona?
os dados médicos com a intimidade e a privacidade. A partir do momento que muita gente, não só deste governo, como do governo anterior, queria criar um cadastro nacional de saúde para evitar, porque eu estou ligado à Unimed, então aí a Unimed não faz tudo, eu vou lá para o SUS. Então, para ter uma tentativa de controle, o César Maia, um antigo político, pai do atual político, o César Maia queria implantar esse controle no município do Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. Então, como é que a doutora Romanza considera isso? Bom, desembargador, a questão dos dados médicos, ela só tange a pessoa que se submeteu a esse exame, salvo nos casos de admissão do emprego por uma questão de proteção do próprio empregador. Mas é claro que isso tem que ter um limite, porque, por exemplo, não interessa ao empregador saber se a pessoa, se o seu trabalhador, se a sua trabalhadora está grávida, ou se for numa área de construção, se é portador de alguma doença, como o HIV, por exemplo. São dados que realmente só interessam ao trabalhador, à pessoa que se submeteu a esse exame, sob pena de invadir novamente a sua privacidade. Existe até um filme, cujo nome eu não me recordo agora, mas ele é bem antigo, que ele trazia essa questão de fazer os exames eles serem muito amplos, inclusive genéticos, para fins de trabalhar, de aceitar a pessoa no trabalho. E aí se começava até a não aceitar pessoas que tinham tendências a ter problemas cardíacos, por exemplo, o que segregava a sociedade de uma forma absurda. Até porque o fato de uma pessoa ter uma tendência a uma doença não significa que ela não é capaz ou apta a exercer essa atividade, ou mesmo que ela vá desenvolver essa doença. Nós estamos comentando aqui, tem até, como é que chama aquele filme? Eu acho o Gataca, né? Isso, Gataca. Que controlava as pessoas com exame de DNA. Imagine, o tribunal descobre que eu não gosto do Flamengo. Então, isso representa para o meu empregador, né, uma qualidade ou um defeito. Como é que esses dados... Porque eu tive que fazer o meu exame de DNA e somente eu ter acesso, tudo bem. O fato é o seguinte, que os dados estão aí. Todo mundo pode usar o dado. Uma doença sexualmente transmissível, está bem, é muito grave. Mas agora, determinadas doenças, determinados aspectos da personalidade que pode ser mostrado no exame de DNA, é justamente o que vai evocar o George Orwell, 1984. As pessoas... O governo, o Big Brother, né, fica olhando, vai controlar a sua individualidade até asfixiar. Quando asfixiar a sua liberdade, você morreu. Você tem um limite. O máximo da liberdade é o mínimo da segurança. O máximo da segurança é o mínimo da liberdade. O Fernandinho Beiramar está preso numa cadeia de segurança máxima. Eu espero que lá ele tenha uma liberdade mínima. Agora, ele tem que ter um grau de liberdade. E o mais livre tem que ter um grau de segurança, de controle. Então, como é que funciona isso nesses aspectos, a meu ver, de intimidade, da saúde? O meu filho, olha, o pai é isso, o filho vai ser assim, o neto, e alguém vai chegar e dizer que o meu bisneto, entendeu? Como é que funciona isso? É complicado. Obrigado. É complicado porque, na realidade, é o seguinte, a gente percebe que em primeiro lugar, é muito perigoso quando você tem muitos dados concentrados num local só, ou até mesmo com o governo. Um caso interessante, você sabe qual é o país do mundo que mais teve perda de judeus na Segunda Guerra Mundial? Polônia. Sabe por quê? Porque o governo da Polônia tinha um controle estatístico de todas as pessoas, inclusive da religião. Então, quando os nazistas invadiram, só pegaram lá o livro, onde é que tem judeu morando aqui? Vão lá e vão levar para o campo de concentração. Então é muito complicado você dar muito poder, muita informação para um órgão público, para uma pessoa, especialmente uma questão envolvendo medicina. Porque imagina se isso vaza. Porque o que a gente não pensou ainda é o seguinte, a gente está produzindo informação e a gente não sabe se aquela pessoa que é o depositário da nossa informação está guardando.
ou se tem segurança. E volta e meia é revelada aí situações em que dados vazaram diversos. Por exemplo, existe um site de traição chamado Ashley Madison. Ashley Madison, site de traição. E se descobriu que o marido da Gisele Bündchen era usuário desse site de traição. Ou seja, o homem nunca é feliz, né? O homem nunca é feliz. Então, vazou o e-mail dele. Inclusive, quando se teve acesso a todos os e-mails das pessoas que usavam o site, tinham vários e-mails de pessoas de cargos-chave do Brasil, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, usando os seus e-mails institucionais para fazer o acesso. Então, imagine o seguinte, se já é muito complicado você ter esse poder concentrado, imagine guardar esse poder, porque um criminoso vai querer ter acesso a esses dados, para poder chantagear, para poder manipular, para poder fazer algum outro ataque. Então é muito perigoso essa concentração de dados. É muito perigosa a concentração de dados. Outro tema, o novo Código de Processo permite ao advogado gravar as audiências e sessões. Aí, como esse dispositivo está num parágrafo, falaram que só pode se não sei o quê, quanto do caput. Mas eu, se não me falha a memória, é a única que pode depor também a esse favor aqui, a marcha. No mínimo, há 20 e 30 anos, todo mundo grava tudo. E você não pode mandar todo mundo comparecer na audiência, dar uma busca pessoal, tirar roupa e esquadrinhar, como se fosse para entrar na penitenciária. Há gravação de tudo. Agora, tá bem, se o processo é público, é ótimo, mas nós dois somos desembargadores cíveis. De vez em quando pega o processo patrimonial, que vem a nota. Então você não pode. Eu sou desembargador civil. Chega um processo patrimonial com sigilo de justiça. Né? Você também trabalhou. Aí, resultado, eu sou presidente da Câmara. Aí, de chato, porque eu sou velho, eu sou pró-liberdade, aí eu retiro o sigilo na hora do julgamento, fica todo mundo reclamando, tá certo? Mas não tem cabimento, eu só posso dar sigilo num processo nos casos estritamente sigilosos mesmo. A lei prevê família, Intimidade. não sei o que e tal, admite até sigilo em segurança pública, tá certo? E não sei o que, estou admitindo. Agora, é algo muito estrito. Agora, doutora Romanda, como é que funciona essa questão? Se juiz é o guardião do processo, como é que a gente pode assegurar que naqueles processos que tem sigilo, o ilustre advogado não viole o segredo do artigo 151 ou 152 do Código Penal, a testemunha, a própria parte... Né? Não vou falar mal dessa senhora, mas tem muitas mulheres que adoram fazer essa retaliação. Grava tudo e divulga. Como é que funciona isso? Desembargador, é uma questão muito grave, porque, como o senhor disse, não tem como a gente, no início de cada audiência, recolher os telefones celulares, que geralmente são os dispositivos utilizados para as gravações, ou mesmo fazer a vistoria pessoal de cada advogado, parte, testemunha, para saber se tem algum outro dispositivo. Então, a gente utiliza muito a boa-fé. Nos casos em que não pode haver gravação, a gente avisa, a gente alerta da questão do sigilo, e, em havendo a gravação com posterior divulgação, é claro que ela tem que ser reprimida por conta do abuso do direito. Então, depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Que ontem eu fui surpreendido, telefonou o repórter, falou que eu sou o relator de um processo envolvendo um colega. Aí a assessora falou, o senhor é relator do processo. Eu não sabia. Eu procurei no sistema, não sabia. Tá certo? Então é genial essa, né? Então todo mundo já sabe sobre o caso. Só tem um cara que é ignorante absolutamente, o relator. Então como é que funciona isso? Desembargador, até tem um exemplo que o colega Sérgio Moro não permitiu a gravação das audiências. Das audiências. Exatamente. Por conta primeiro, que não havia necessidade. Segundo, para manter o limite. Porque, como uma vez gravado a audiência, é claro que pode ser editada e posteriormente distribuída, divulgada, apenas partes, o que destoa do contexto que ocorreu. E aí as pessoas acabam tendo uma ideia, pode ser equivocada, sobre a própria audiência, o que foi dito, enfim. Memória do Google, o famoso direito do esquecimento. Todo mundo requer aos juízes alegando isso.
eu quero ser esquecido. Ou como disse uma famosa política, um famoso político, esqueçam de mim, até no Google. Professor Walter Capani, que diabo é esse? É restabelecido direito ao esquecimento. Posso falar. Bom, como eu disse, a questão é muito controversa quanto ao direito ao esquecimento. Por quê? Uma vez posta alguma colocação na internet, é muito difícil de se retirá-la. Mas, ainda assim, há fatos que continuam sendo postados e a gente faz a pesquisa no Google, em sites, e a gente continua vendo. Essa questão ela é controvertida, inclusive, nos tribunais. No STJ, salvo engano, o ministro Salomão, ele tem um acórdão muito bom que defende o direito ao esquecimento, exatamente questionando ou colocando a reflexão no que tange aos crimes, que se configuraria como se fosse uma pena eterna, aquele crime, aquele criminoso, ter a notícia veiculada para sempre na internet. Então, para o STJ, em especial o ministro Salomão, ele defende o direito ao esquecimento da vítima. Do agente, do criminoso. Mas, por outro lado, como eu disse, a questão ela é controvertida, porque eu acredito que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E isso significa que nós temos que ter consciência deles e dos efeitos e reflexos que eles possuem. Então, se hoje a gente tem uma conduta ilibada, se a gente age conforme a lei, é porque a gente não quer sofrer qualquer sanção. E não queremos ser reconhecidos na rua por conta desses eventuais atos irregulares, ilegais, enfim. Mas, uma vez praticados eles, nós somos responsáveis. E, a meu ver, não teria nenhum problema com relação à manutenção dessa publicidade na internet no que tange aos criminosos. Também há a questão dos fatos históricos, que há um interesse público na manutenção desses dados, em que, nesse caso, em especial, não há qualquer tipo de controvérsia quanto ao direito ao esquecimento. Doutor Walter, se quiser complementar. Não, perfeito. Eu sigo a relatora. Vou ficar divergente. Tá bom. Uma coisa muito chata, eu não vou em reunião de condomínio. Eu não vou porque há 30 anos eu era advogado disso, estou traumatizado até hoje. Reunião de condomínio me parece a coisa mais... Intimidade é próxima e privacidade um pouco... A coisa mais íntima do mundo, depois do nude, é a reunião de condomínio. Concordo. Nunca pensei nisso, mas faz sentido. Eu nunca pensei nisso, mas porque brilhante. Cada um fala uma coisa que não tem nada a ver, outro que todo mundo reclama. Muito bem. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu, como juiz, eu paguei do meu bolso para gravar, colocar a gravação ambiental no meu gabinete. Eu sou presidente da Câmara na sala de sessão e eu sou presidente da Câmara na secretaria. Para quê? Bota lá. Sorria, você está sendo filmado. Tá certo? Eu paguei do meu bolso, devido às dificuldades financeiras, do greve do tribunal, né? Paguei, cada vez era 4 prestações de R$200, uma fortuna, pagando no cartão de crédito. Agora você veja, tá lá, eu coloquei isso pelo mesmo fundamento do dono do ônibus, que grava tudo dentro do ônibus, certamente não é para ficar tomando conta dos centavos que o trocador... Aliás, não recebe mais. Antigamente o trocador recebia dinheiro, hoje só tem aquele cartão e nem dinheiro recebe. Agora, como é que funciona que todo lugar que eu vou, até na igreja, todo lugar que eu vou, eu estou sendo monitorado? Prender os assassinos da colega Patrícia Cioli, porque a polícia pegou o quê? Olha, estava lá em Piratininga, não sei, foi pegando as gravações de vídeo das empresas e pessoas particulares. Pode uma coisa dessa? Estava tudo escrito. Como é que funciona aquele Google que mostra todo mundo na rua? Teve um caso famoso, que um famoso cavalheiro, né, com uma não menos famosa pessoa, estavam todos satisfeitos andando na rua e o Google filmou. E aí, como é que funciona isso? Novamente, a resposta é complicada. Mas, além de ser complicado, esse caso que o senhor falou é interessante, porque tem um caso em que o Google Maps ele passa com aquele carro dele, né? E ele não detecta apenas, ele apenas não tira foto, ele pega todas as redes Wi-Fi que estão em volta, sabia disso? Ele mapeia a rede Wi-Fi. Então, ele tem um carro
Wi-Fi, o que é isso? Aquelas redes Wi-Fi, a gente tem uma rede Wi-Fi em casa, na rua, ou então, por exemplo, a gente tem uma rede Wi-Fi na nossa casa. O sinal da rede Wi-Fi, ele passa o muro da nossa casa algumas vezes. Então, quando passa o carro do Google na frente, além de ele tirar foto, ele detecta, opa, tem uma rede aqui chamada Capanema aqui na frente. Então, ele detecta todas as redes Wi-Fi. Para descobrir, olha, se o Walter está na rede Wi-Fi Capanema, isso significa que está na casa dele. Então, o Google, ele guarda as informações do que você faz, ele controla tudo. Então, esse caso que o senhor falou em relação à traição, foi interessante que teve uma vez um caso em que o carro do Google passou em frente a um motel, tinha um carro parado, e aí a mulher depois descobriu, a esposa, que não era ela que estava no carro com o marido, era o marido que estava entrando com outra pessoa. Porque pela placa detectou. Porque agora o Google ele passa a cobrir a placa. Aquilo era na placa. Foi hacker. A melhor defesa foi hacker. É. Então, o que acontece? A questão da privacidade hoje em dia é complicada, pegando um gancho em relação ao direito ao esquecimento, porque, reconhecendo ou não a existência do direito ao esquecimento, o mais difícil é efetivá-lo. Como a doutora Romana falou muito bem, como é que você vai retirar um conteúdo da internet? Você pode tirar de sites específicos, mas alguém pode guardar no seu computador, ou então alguém pode colocar num site que não seja detectado. Por isso que uma decorrência do direito ao esquecimento é o direito de desindexação. É uma ação judicial em face do Google ou de outra ferramenta de procura, em que se pede que a ferramenta de procura desindexe o nome da pessoa e o fato. Por exemplo, no caso da Cicarelli, tirar o nome dela Daniela Cicarelli e Praia. Então, quando você digita Daniela Cicarelli Praia, não aparece nada na procura. Estão entendendo? É como se você retirasse o índice do livro, mas os dados continuam lá. É um dado, é um tipo de ação relativamente eficiente. Ou seja, você não consegue tirar tudo da internet, mas você dificulta o acesso àquele conteúdo. Bom, professor Capanema, não existe CNJ para a internet? Deveria. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça que toma conta de mim o dia todo. Não é? Devia ter um CNJ para a internet. Seria minha vingança com a internet. É uma boa vingança. Concordo com o senhor. Porque, na verdade, é o seguinte, a internet no Brasil, ela não é bem administrada. Qual é o órgão público que cuida da internet no Brasil? Não existe. A Anatel, a agência reguladora, ela não quer se meter. O CGI, o Comitê de Gestão da Internet, o que ele é a natureza jurídica? Ele não existe. Ele é um ente despersonalizado. Ele é um ente despersonalizado multissetorial, que tem eleições episódicas, mas ele não existe como pessoa jurídica. Ele foi criado numa portaria interministerial do governo Fernando Henrique, em 95, e desde então ele continua despersonalizado. Agora, o curioso, ele tem orçamento, ele presta o serviço público, mas não se submete ao Tribunal de Contas. Ou seja, quem manda na internet do Brasil é realmente uma jabuticabeira, porque usando uma expressão, porque realmente é algo que não existe, é muito diferente, quer dizer, não é um órgão, uma entidade, é um ente que existe aí e está governando. Então a gente deveria ter, eu acho que pelo menos um órgão público, não para governar a internet, mas pelo menos dizer as regras mínimas, né? Muito bem. As minhas perguntas, eles já responderam direta ou indiretamente. Então, por especial concessão, né? Não, você tinha uma pergunta para ele. Você terminou fazendo a pergunta. Foi. Diante de tudo que foi exposto aqui, o que a gente poderia fazer para coibir esse abuso? Boa pergunta. Excelente pergunta. Na realidade, eu acho que a primeira solução é partir pela conscientização. É a conscientização dos cuidados com a sua privacidade, do que é a sua privacidade, e mais ainda, a conscientização com os nossos filhos. Porque muitas vezes essas empresas elas já criam um aplicativo para a criança mais nova possível. Para quê? Para você já começar a moldar a conduta dela desde cedo. Então, a criança que desde cedo já começa com o celular, ela não vai ver sem o celular, porque foi o que ela aprendeu a viver. E perceba o seguinte, esses joguinhos são criados assim, né? A maioria dos jogos para criança são jogos gratuitos. São jogos gratuitos. Para quê? Para você começar a jogar. Mas para você poder competir com os outros coleguinhas, você tem que pagar. A espadinha para matar é mais cara do que outra espadinha convencional. Então, com isso, você vai colocando o seu filho no mundo de jogo, no mundo de apostar. E até como o senhor lembra muito bem, o caso da Baleia Azul. O caso da Baleia Azul, que até nós discutimos aqui num evento da Emerge, mostra também o seguinte, o quanto a privacidade do jovem que não foi bem orientado acaba sendo violada.
Quer dizer, o jovem concorda em participar por grupos, né? Normalmente cada grupo tinha um curador, que recrutava os jovens online em sites ou até mesmo no Facebook para participar desse desafio, porque os jovens não tiveram um conhecimento, uma conversa com seus pais sobre os limites da privacidade. E até para a gente hoje em dia isso é um desafio, porque nós, de uma geração de transição, nós não tivemos esses problemas de privacidade. Então nós não podemos passar esse conhecimento para os nossos filhos. Nós estamos aprendendo junto com eles. Mas é importante que os pais passem para os seus filhos essa conscientização da privacidade. Eu notei que a Polícia Federal, a Polícia Civil, os tribunais, o patrão, tem a tendência de pegar a CPU e fazer o computador. Uma perícia, né? E fazer perícia e tal. O titular da CPU, aqui no nosso tribunal, por exemplo, nós temos 25 mil estações de trabalho. Nós só temos 15 mil funcionários e temos quase 900 juízes, 860 e tal juízes. Muito bem, mas nós temos 25 mil estações de trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma estação de trabalho no meu gabinete, você tem uma outra estação de trabalho lá na sua Câmara, a outra na sessão, aquela coisa toda. Então, eu tenho como titular, não só de juiz, como se eu fosse empregado da empresa, eu tenho como titular da CPU alguma privacidade? Sim. Existe uma privacidade mínima, sim. Tem. Especialmente o senhor, na qualidade de um desembargador, teria até mais privacidade, porque há questões que o senhor julga de segredo de justiça, questões íntimas. Então, eu acho que sim, deveria ter. E o empregado comum da empresa aí tem direito a alguma... Tem algum direito à CPU? Ou ele é simplesmente a CPU do empregador e vai embora, não tem direito a nada? O entendimento do TST, em reiterados julgados, é que se o computador é um instrumento que pertence ao empregador, é um instrumento dele, é um instrumento de trabalho. Portanto, o empregado não teria qualquer privacidade nesse instrumento. Mas o TST faz uma ressalva. É importante que o empregador avise ao empregado que ele está sendo monitorado. E, normalmente, as empresas em que há uma preocupação com isso, elas criam um documento chamado Política de Segurança da Informação, o PSI, ou seja, dizendo o que o empregado pode ou não fazer naquele computador. Isso é importante por dois motivos. Em primeiro motivo, para conscientizá-lo de como agir. Em segundo lugar, para ter parâmetros para puni-lo. Porque o empregado vai dizer o seguinte: poxa, eu fui punido com uma advertência, mas eu não sabia. A PSI serve para adverti-lo. Olha, se você baixar programa pirata, você vai ser suspenso por 5 dias. Então, é importante para você ter esse parâmetro. Muito bem. Quer fazer alguma pergunta? Eu dou prerrogativa para você. Eu queria falar sobre o Pacto de Budapeste em relação a todas as questões de direito internacional. Falar sobre o Pacto de Budapeste, sobre a matéria. É importante falar existe uma convenção mundial que partiu da Comunidade Europeia, que é a Convenção de Budapeste de 2001. Porque quando a gente para pensar, o crime não é algo que se pratica só num país específico, o crime na internet. Por exemplo, diversos sites no Brasil, o governo do Distrito Federal ficou todo parado uns 2 ou 3 dias porque os computadores do governo sofreram um ataque de computadores da China. Então, crackers da China invadiram com os computadores, colocaram vírus e paralisaram. Então, o crime é algo mundial. Então, para você ter se o crime é mundial, é preciso que a investigação e o processo também sejam mundiais. E para que isso aconteça, o mais importante é que exista cooperação na produção de prova. E aí a Convenção de Budapeste, de 2001, ela vem aí para justamente trazer isso. Quer dizer, os países que fazem parte da Convenção compartilham prova. Então, se o computador da Inglaterra foi hackeado pelo um hacker português, fica muito mais fácil para se passar a prova de um país para o outro, não precisaria de carta rogatória ou de procedimentos diplomáticos mais complexos.
O Brasil ele não assinou essa convenção, embora alguns países da América já tenham assinado, se não falha a memória, acho que o México assinou, por 2 motivos. A nossa diplomacia, na época do presidente Lula, entendeu que essa convenção ela afetaria os nossos direitos e garantias fundamentais. E outro, o segundo motivo,